verdade ou isso é coisa do tempo de nossas avós? Um dos elementos essenciais para o crescimento saudável de suas plantas, o cálcio, pode estar mais perto de você do que você imagina. Composto por 40% desse elemento em forma de carbonato de cálcio, a casca de ovo é uma fonte riquíssima, seja para os seus vasinhos, seja para o seu jardim. Eu sou Elisa Maria Kirchner, bióloga. Se você se inscreveu no meu canal, obrigada. Se não se inscreva, compartilhe com seus amigos e deixe seu joinha. Vou te mostrar como, quando e quanto se usa a casca de ovo no seu jardim. Mundo Verde Cabagrela, bora comigo, que essa viagem vai ser incrível! Você já pensou a quantidade de ovos que são consumidos no mundo todo? Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, só em 2018, a média de consumo de cada brasileiro foi 212 ovos por pessoa. Muitos ovos. E, consequentemente, muita casca de ovos. E isso é um adubo perfeito que nós podemos aproveitar para que a nossa planta fique mais forte e saudável. Porque o elemento principal que possui aqui na casca de ovos é o cálcio. Juntamente com ele, potássio e magnésio. E o que o cálcio faz para as nossas plantas? Ele entra na estrutura da planta. Da mesma maneira que para nós, ele fortalece os nossos ossos, para as plantas, ele fortalece raiz, caule, folha, flor e fruto. O cálcio, ele consegue translocar pela planta via xilema e não via floema. O que é isso? Via xilema, ele transporta a seiva bruta, que é água, e o floema é a seiva elaborada. Mas calma, isso não é tão importante. Vamos ver, é muito importante sim, mas vamos ver como que isso realmente acontece na planta. O cálcio, ele vem, ele constrói, ele sobe e constrói. Ele sobe mais um pouco e constrói. Como ele não transloca via floema, só via xilema, ele tem, se chegar aqui e tiver deficiência de cálcio, ele não consegue tirar esse nutriente das folhas mais velhas e passar para as folhas mais novas. E aí ele chega aqui, ele estaciona e não consegue vir, ou tanto para as gemas apicais florais ou para o fruto. Aí o que acontece? Ele começa a criar uma necrose na folha e a folha amarela. Isso é sinal de falta de cálcio. Aí muitas pessoas falam, eu coloco adubo, a minha planta tá linda, mas o botão cai, a fruta cai. Um dos problemas pode ser a falta de cálcio. O que a falta de cálcio também faz? Ela faz com que, como o cálcio não conseguiu chegar na ponta, uma das características bem visíveis é quando a folha começa a enrolar, a encarquilhar. É porque ela não tem força para chegar lá no final. Aí a folha carquelou, a folha enrolou, é um sinal visível de falta de cálcio. O broto da flor caiu, o broto da folha caiu. Uma das probabilidades é a falta de cálcio, porque ela não consegue chegar até o final. E o que a gente faz? Aquela quantidade de ovos, a gente aproveita a casca, deixa secar na sombra. Vamos fazer a farinha de cálcio. A gente dá uma quebradinha. E vamos fazer a nossa farinha de casca de ovo. Dá uma quebrada, coloca no liquidificador. E por tabela,
você acaba afiando as facas do seu liquidificador. Vou fazer isso até virar uma farinha. Pronto. Virou uma farinha. E agora como que a gente utiliza? Isso você pode guardar num vidro com tampa e bem tampado. Você tem adubo para 6 meses. Ele fica extremamente bom. Tá. E qual a quantidade que a gente usa? Ó, vaso pequeno, colher pequena, 1 colher de café. Vaso médio, 1 colher de chá. Vaso grande, 1 colher de sopa. E aí, vamos pegar esse nosso vaso aqui, que não é muito pequeno. E de quanto em quanto tempo eu coloco? Venho, passo aqui, ó, não preciso passar muito perto da raiz, né? E é extremamente importante mexer a terra, porque a planta, ela vai levar esse cálcio para as partes superiores dela e para toda a construção estrutural da planta através da água. Vem e molha. É errado eu colocar casca de ovo assim na minha planta? O que acontece quando você coloca dessa maneira na sua planta? Isso aqui, ó, vai levar de 3 a 5 anos para disponibilizar para a planta. Então, você está adubando para daqui a 3 anos. Dependendo da planta, sua planta, ela tem um ciclo de vida menor. Mas, se você tem lesmas muito grandes, quando você coloca pedaços assim grandes, isso se torna uma armadilha, porque ela tem pontuda, tem as pontas pontudas e cortantes. O que isso faz? Isso é uma armadilha. As lesmas e os caracóis, eles vão passar por aqui, e isso aqui vai machucar a barriga deles. Aí você tem aquelas lesmas bem pequenininhas, aquelas menores, aí você também pode estar colocando por cima. Na verdade, vai ser como a planta vai absorver muito devagar, tá? Porque a planta, ela precisa com que os micro-organismos, como que ela absorve esse cálcio? Ela sozinha não absorve. Ela precisa com que os micro-organismos a decompõem e disponibilizam para a planta. Então, pedaços grandes vai levar de 4 a 5 anos, porque até ela entrar em decomposição leva muito tempo. Então, aqui a gente tem, dessa maneira, uma armadilha para caracóis e lesmas. E aqui menorzinho, porque isso machuca elas. E elas não gostam e elas vão ficar muito longe. De quanto em quanto tempo eu coloco a minha farinha de osso nas minhas plantas? O ideal é que seja de 6 em 6 meses. Porque o que acontece? A nossa casca de ovo, ela vai funcionar, ela acaba igual nas grandes plantações, coloca calcário e gesso. Ele acaba modificando a acidez do nosso solo. Eu tenho a minha casca de ovo, que ela é alcalina. O meu vinagre é um ácido. Isso, então a gente imagina, o meu solo é ácido, ao contrário. E a minha casca de ovo é alcalina. Então ela faz essa reação química dentro do solo da sua planta. Então,
Quando eu tenho aquele solo extremamente argiloso, extremamente duro, eu coloco nutrientes nas minhas plantas, mas elas não absorvem. É porque o solo está muito ácido. A planta não consegue absorver esses nutrientes. Então, o cálcio, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que corrija a acidez do seu solo. Então, qual é a regra que vale? O equilíbrio. Se você colocar muita casca de ovo, você vai mudar demais o pH da sua planta, do seu solo. Então, é de meio em meio ano. E, na verdade, nada melhor do que o nosso grandão olhômetro. Olhar para a nossa planta. Tem folha amarelando de fora para dentro, necrosando? Tem folha entortando? Tem broto floral caindo ou fruta que não segura? Um dos casos pode ser a deficiência do cálcio, tá? Então, a gente utiliza o bom senso. Qual é o bom senso? Utilizar as cascas de ovo para deixar nossas plantinhas muito bonitas e também ficar sempre de olho. E olha aqui, uma dica de ouro. Hoje é o dia da dica de ouro. Eu uso a minha casquinha de ovo como a embalagem para mim fazer a minha muda. Aqui eu tenho semente da clitória, que é o feijão borboleta. Só vou dar uma afundada. Já estou plantando a minha clitória. Quando ela tem um crescimento muito rápido, mas isso pode ser qualquer outra semente. O ideal, isso é uma coisa bem interessante, para você chamar as crianças para fazer, para que elas percebam. E a melhor parte de tudo, quando essa semente germinar e chegar a uns 7 centímetros, mais ou menos, você pega essa casca de ovo e já coloca no seu substrato. Ela vai aproveitar, ela vai absorver nutrientes que tem nessa casca de ovo para formação das suas raízes, do seu caule, e depois você tem uma planta extremamente saudável. Então você utiliza como um berçário para suas plantinhas e depois você utiliza elas e coloca dessa maneira. Você nem tira nada, você pega aqui e coloca dentro do seu vasinho. E já está plantada a sua plantinha. E aí, vamos aproveitar as cascas de ovos e dar para as nossas amigas clorofiladas ficarem lindas e saudáveis? Mundo Verde Camagrela!